TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h03, 2h03, temperatura na casa dos 25 graus. Uma boa tarde para você, uma ótima segunda-feira, bom começo de semana. Estamos aqui na Expo Vale 2012, no estúdio da Rádio Independente, montado aqui na Expo Vale. A Expo Vale que está muito legal. Os portões abrindo nesse momento, nesse começo de semana. Semana que tem feriado, né? Na próxima quinta-feira, dia 15 de novembro, feriado. E a Expo Vale terá horário diferenciado, já abrindo às 10 horas da manhã, com abertura às 10 da manhã. O Esportes em Desfile no oferecimento de Apomedil. Se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz da Apomedil, em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, Telepeças 3726-8040. Roque Tratores, concessionária Budni, RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, ao lado da Construshore. Telefone 3748-0597. Assine agora a NET, acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, sua vida nos inspira. Lojas Prata apresenta a coleção Moda Praia 2013, biquíni feminino só R$ 49,90, bermuda de banho masculino só R$ 49,90. Lojas Prata, sempre com a melhor compra. Na mesa de áudio aqui no Alto do Parque, o André Santana. Nos estúdios da Rádio Independente, o Luca Lunardi e o Matias nas filmagens. Na TV Informativo, o programa vai pro ar hoje às 6h30 da tarde, com reprise à 1 da tarde, todos os dias. O programa no canal 20 da NET ou ainda no portal da TV Informativo, que é www.tvinformativo.com.br. Rapidinho aqui passar a tabela de classificação do Brasileiro. O Fluminense superou 70% de aproveitamento. O Fluminense tem 72% de aproveitamento nesse momento no Campeonato Brasileiro. 76 pontos, 22 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. Já é o campeão brasileiro. Perdeu para o Grêmio, para o Atlético Goianiense. Ele tem mais uma derrota. Pro Atlético Mineiro, né? Isso aí. Pro Atlético Mineiro. E ele está a uma vitória, mas faltando 3 jogos, de alcançar a melhor campanha da história dos pontos corridos, porque esse título é do São Paulo, né? São Paulo com o Muricy Ramalho fez uma campanha espetacular também, perdeu poucas partidas, tomou, acho que se não me engano na época, eu não sei quantos gols tomou o Fluminense agora. O Fluminense levou 28, o Grêmio levou 29. Na época o São Paulo tomou 19 gols em toda a competição. Então tá muito próximo o time do Fluminense de bater o recorde de melhor campanha, maior número de pontos e aproveitamento. E a campanha e pontuação do Grêmio no momento, nos últimos 2 anos, seria campeão brasileiro. Só que o Fluminense ele ficou campeão numa competição em que 2 times fizeram campanha de campeão, que foi o time do Grêmio e também o Atlético Mineiro. O São Paulo, por exemplo, ele tinha uma distância considerável para o segundo colocado e o terceiro e o quarto lá atrás, né? Quando o São Paulo bateu esse recorde aí. O campeonato desse ano me parece que foi bem mais complicado, até para o Fluminense ser campeão. O segundo, nesse momento, que iria direto para a Libertadores é o Grêmio. O Grêmio tem 19 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. O Atlético de Minas, que empatou ontem, é o terceiro, 1 ponto atrás do Grêmio, 65. 35 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Até perdeu menos do que o Grêmio. O São Paulo, que é o quarto, por exemplo, já perdeu 12 jogos. Já perdeu 12 no Campeonato Brasileiro, 18 vitórias e 5 empates. São Paulo tem 56% de aproveitamento. Botafogo, Corinthians, Vasco, o Inter é o oitavo. A campanha do Inter: 13 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. O Internacional até perdeu bastante, né? Mas não é nenhum absurdo você perder 10 jogos, só que empatou demais, né? São 12 empates. O Inter ainda... Não, nós já temos aí 2 times que passaram o Inter. Portuguesa e Bahia empataram 13 vezes. O Inter é o segundo que mais empatou, com 12 empates no Campeonato Brasileiro. De 36 pontos, o Inter ganhou 12, né, Moisés? É muito nesses pouco, empates, né, assim, em termos de empate. O empate, ele só é bom, Moisés, naquela situação, né, de daqui a pouco você tá atrás no marcador e buscou o resultado, conseguiu o empate e tal. Agora, em termos de tabela de classificação, é a vitória realmente que tira do sufoco. Dizia, né? Tá, 4 tem... nos últimos 4 jogos não perdeu nenhum. Ou 6 jogos, sei lá o que. Não, eu preferia ter perdido... ter perdido 2 e ter ganho outros 2, na verdade. Seria muito mais interessante.
Pois é, o Grêmio continua perdendo só uma no segundo turno, né? O Tá Grêmio... invicto a 14 jogos. É. 14 ou 15? 15 jogos, com a Sul-Americana 15. O Grêmio não tinha empatado ainda no primeiro turno, né, Moisés? E Agora- até tem bastante, porque empatou Agora, 9. ontem o Grêmio fez uma partida de luxa, né? Luxemburgo. Porque ele surpreendeu com a escalação, num primeiro momento. Não assim, de pegar todo mundo de repente desarmado. Não, ele surpreendeu porque ele colocou uma proposta para poder primeiro tirar a febre do time do São Paulo, para saber como é que o São Paulo vinha. E o primeiro tempo do São Paulo realmente foi um primeiro tempo de muita volúpia, de velocidade, né? Só que o Grêmio teve chance de finalização e não finalizou as que teve com sucesso. O Léo Gago dominou uma bola, perdeu a passada, poderia ter finalizado. Uma cabeçada do Marcelo Moreno que acabou batendo meio que no ombro. 2 bolas que foram colocadas para o gol, que elas foram por cima, passando perto, que o Rogério Ceni ficou apenas tirando com os olhos. O chute do Léo Gaga, ele ficou só olhando. Né? E o São Paulo teve o que no primeiro tempo? São Paulo teve uma cabeçada do Luiz Fabiano, que o Marcelo Groy botou para escanteio. Teve uma outra finalização que foi meia boa, e o pênalti. O chute a gol. Agora, no segundo tempo, quando o Grêmio voltou para o segundo tempo, mesmo sem ele ter mudado o time com os mesmos jogadores, aí era o seguinte: era 2 jogadores no mínimo aonde estava a bola com o jogador de São Paulo, e a proposta era o seguinte: ou tu entrega a bola, ou tu vai sofrer a falta. O cara não tinha outra alternativa. O Grêmio não dava chance pro jogador de São Paulo pensar e sair pro jogo. O Luiz Fabiano não existiu no segundo tempo. Se no primeiro tempo ele ainda tentou um pouquinho, no segundo tempo ele teve aquela finalização que o Groi defendeu, mas no mais ele foi um mero assistente do jogo. O Lucas, bem vigiado, uma marcação forte. E aí, hoje eu começo a ter a seguinte leitura. Hoje seria mais interessante para o Grêmio, hoje, Marcelo Moreno e André Lima, do que Marcelo Moreno e Kleber. Hoje. Esse ataque, ele produz mais para o Grêmio do que com o jogador Kleber. Por quê? Porque daí o André Lima poderia ser o ponto de referência na área e o Moreno se movimentando mais. Porque o que acontece quando tem o Kleber e o Moreno? E fica um se movimentando pro lado esquerdo, outro pelo lado direito. Lá no produto final não tem ninguém. Não, eles ficam trocando figurinha, já sei. Eles ficam ali, um vai lá, outro vai. E não eu não acho tem que um ponto, também né? essa figurinha que estão trocando é muito mais figurinha de beiço do que propriamente de outra coisa. E contra a Ponte Preta, já sei, o que chamou a atenção é que o Marcelo, ele estava desgastado. Mas mesmo assim ele permaneceu em campo. E quem foi o ponto de referência naquele momento foi o Marcelo Moreno. E o André Lima liberado para se movimentar mais. Até porque o André Lima entrou descansado. Isso, por isso que ele fez esse tipo Ontem esse ele inverteu. procedimento. Ontem ele inverteu. Ele inverteu. É. O André voltou à fase de 2010, né? Quando em 20 jogos ele marcou 11 gols. Ele estava naquela fase de chegou na metade O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: ele não é um jogador que vai decidir todos os jogos. Não é isso. Ele continua sendo aquele André Lima, tosco, às vezes a bola batendo na canela, mas hoje ele é um jogador, por exemplo, ele não briga mais com a arbitragem, ele não fica discutindo com a arbitragem, ele não perde muito tempo com os adversários, discutindo com o adversário, isso aí é que tirava ele do jogo. E o André passou um dado ontem, já sei que a gente esquece, o André Lima não fez pré-temporada. Nada, absolutamente nada. Ele estava treinando em separado, sozinho em Alvorada. Isso aí eu acho que aí a culpa é da comissão técnica e do departamento de futebol, não só no Grêmio, em todos os clubes. Todo jogador que tem contrato em vigor, ele tem que participar da pré-temporada. Ah, mas é muita gente. Não. Então tu faz pré-temporada com os do grupo e pré-temporada com aqueles que tu acha que vão ficar à disposição para ser vendido, para de repente ser liberado para outra equipe. Foi o que aconteceu com o Douglas, né, Jacê? Que fez a pré-temporada e depois foi pro Corinthians. Quer dizer, mas participou. Exatamente. Se tiver essa necessidade de permanecer no clube e daqui a pouco o jogador pode ser útil, e o André Lima é um jogador útil. É isso que tem que fazer, não só com o André Lima, com todos os jogadores. O Lúcio foi outro que a direção botou treinar em separado para forçar que o jogador também procurasse outro rumo. Questionamento, Moisés, quem é que o Luxemburgo agora vai poupar? Não é que ontem ele disse que não poupou ninguém, ele usou os que estavam em melhores condições. Mas quem é que ele vai poupar agora na zaga? O Erley ou o Gilberto Silva? Porque o Naldo, pelo que vem jogando, não merece sentar, hein? Ele não merece sentar, pelo que ele vem jogando. E não é 1 ou 2 jogos. É todo o segundo turno. Ele pegou É. todos os jogos agora, ele ganhou confiança. E outra coisa, ele está fazendo uma coisa que zagueiro
Ele está simplificando. Quando dá para engrossar, e o torcedor, ele caiu nas graças do torcedor. Porque uma enxadada e uma minhoca, né? Ele mete o pé na bola e já dá uma encostadinha no adversário para dizer, olha, aqui, ó, aqui tem quem manda. E não se estressa com a arbitragem. Ele conseguiu ganhar a confiança do torcedor e aí ele está confiante também. Pode soar meio estranho no primeiro momento, mas não dá para começar a embalar a zaga titular pro ano que vem? Naldo e o Werley? Pois é, eu não sei, não é esse o treinador. E o xerifão que o Koff anunciou para a zaga. Gente, assim, ó, talvez o Fábio Koff anunciando que ia contratar um xerife, ele proporcionou uma saída mais rápida do Gilberto Silva. Eu vou na mesma ideia do Jaci e fecho com o Jaci em 150%. O treinador do Fábio Koff não é o Luxemburgo. Pode ter certeza. Não é o Luxemburgo. Mas Felipe, se fosse, ele já tinha fechado. Não, mas ele vai renovar, Moisés, porque ele não vai contra a arquibancada. Não tem a mesma certeza, Felipe. No programa não esportivo... Ele só tem uma saída, Moisés, para a arquibancada ficar do lado dele. Luiz Felipe Scolari. Nesse momento, não sei se fica do lado dele. dele. Não sei se fica. Tenho dúvida. O Zinho, sabe o Zinho que jogou no Grêmio, diretor do Flamengo? Ele deu uma entrevista no sábado dizendo que no centro do país, quando se fala em Grêmio, se fala que o Filipão será o técnico do Grêmio na próxima temporada. Pois é. Eu acho que de fato o Koff deve ter algum outro treinador, né? O problema é o seguinte, ó. O Koff já vai começar errado, mas primeiro porque ele tá achando que ele pode fazer tudo e que o torcedor não vai cobrar ele. O torcedor quer ver resultado. Ele foi botado lá para isso. Então eu até acho que ele tem que ter como presidente suas convicções. Ele está confundindo, Felipe. Agora, nos percentuais ele está confundindo. Exatamente. Ele foi eleito, daqueles 46 mil que estavam antes no Estádio Olímpico, só 300 votaram nele. Numa proporção. Ali, ó, a grande maioria ali não é sócio do clube. E a grande mas se bem que até as sociais, né? Foi ali que começou o grito mais forte para ficar o treinador. Mas eu acho que se não tem afinidade, mas o problema é que não tem afinidade. Não, Luxemburgo como não tinha o Renato com o Paulo Odoni. Não tinha. Então quando a coisa dá um jeitinho de escorregar um pouco, é o treinador que eu tive que engolir. Tá, mas já se vai acontecer a mesma coisa agora.